um assunto bem importante e é um assunto bem procurado por vocês. Eu vejo muitos vídeos disponíveis, materiais disponíveis para que vocês assistam. Eu quis fazer o meu material assim de uma forma completa. Então o vídeo ficou um pouquinho mais longo. Então eu acabei dividindo esse vídeo em duas partes. Essa primeira parte nós vamos fazer a dica 1, 2 e 3. Aí vocês fiquem atentos aí, que já daqui 2 dias já. Hoje eu estou lançando esse vídeo na terça-feira. Daqui a 2 dias eu já lanço a segunda parte do vídeo com a dica 4 e a dica 5. Então fiquem atentos aí, assistam esse. Tá bem legal. Esse primeiro já tá top, mas o segundo também completa tudo que a gente vai falar nesse terceiro aí. Vamos lá. Divulgando a viola clássica no ar, com o hino... Não, sem hino. Esta semana, vou deixar o hino de lado, faltam só 4 hinos, então as próximas semanas eles vão acontecer, nas próximas aí 4 semanas talvez, se não me der a vontade de fazer algum outro vídeo mais importante, mas eu resolvi fazer um vídeo sobre um assunto que é muito procurado, existem muitos materiais disponíveis, inclusive aqui no YouTube, então assim, você pode ouvir várias pessoas falando sobre esse assunto, e eu vou tentar falar de uma forma diferente. Eu vou tentar dar 5 dicas para vocês sobre o vibrato, que é o nosso assunto de hoje. Vou tentar ser mais didático, vou tentar também dar algumas dicas pessoais. 5, hein? 5 dicas. Fiquem comigo e espero que esse vídeo ajude de alguma forma. Vamos lá! Eu não vou falar muito sobre o meu curso, que o meu curso está rolando, mas o que eu queria falar para vocês hoje nesse vídeo é sobre a aula ao vivo que eu vou dar, dia 14 de março de 2023. Eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas a nossa primeira aula coletiva online é dia 14 de março de 2023, às 7h30 da noite. Então eu deixo o link no formulário lá embaixo, alguns de vocês já preencheram, inclusive alguns de vocês vão tocar hinos para eu ouvir. Eu já tenho 2 pessoas que vão tocar e o outro são ouvintes. Então eu também não tenho muito tempo para tomar, sei lá, 4, 5. 4 acho que é um número razoável. Então eu talvez teria mais 2 vagas para alguns de vocês que queiram tocar na aula. E aí dentro do que você tocar, eu vou entrar em algum assunto que eu acho que você precisa, tecnicamente, claro. Mas ela está aberta, então ela não tem limites de alunos ouvintes. Se inscrevam lá, apareçam. É claro que o meu curso está rolando, eu vou falar sobre o meu curso, é óbvio, eu vou falar sobre o meu curso, mas essa aula ela é aberta, então aproveitem. Eu acho que tudo que está ali gratuitamente vocês têm que aproveitar. Tá? Aí o curso vocês vão pensar se é para vocês esse primeiro curso ou não. A maioria de vocês talvez não precise desse primeiro curso, embora eu aborde temas técnicos que vão dar base sólida para os alunos, mas eu acho que você já está, se você está tocando os hinos aqui, você já está no outro nível. Mas aí tem que esperar talvez o próximo curso, que deve sair daqui a um mês, alguma coisa assim. Mas sempre tenho em mente que na segunda terça do mês, às 7h30 da noite, eu vou estar disponível com o link certinho para vocês assistirem uma aula, seja quem tocar, se ninguém quiser tocar. Se tiver 3 pessoas, eu vou lá e vou dar uma aula. Eu escolho um tema e vou dar uma aula. Mas se tiver 40 mil pessoas, eu vou acabar ouvindo alguns, os primeiros que me derem o nome ali, no formulário. E desses 4, desses 5 que eu talvez ouça, vocês, eu vou basear isso que vocês vão tocar para mim e para falar da técnica e dar uma aula para vocês. Ali se tiver 4, estou pensando aí talvez 20 minutos para cada um, e depende de quantas pessoas vão tocar, de 4 a 5, eu vou ver direitinho como é que eu vou dividir. Mas, tá lá, disponível, se inscreva e participe dessa aula, não perca não, tá bom? É isso mesmo, o vibrato começa aqui, vou explicar por quê. O vibrato é um assunto que frustra muita gente, é um motivo de frustração de vários estudantes dos alunos de cordas, especialmente violino e viola, e vou dizer por quê. Porque o cello me parece, o vibrato do cello me parece muito mais natural do que o do violino e da viola que é aqui em cima. Eu acho que o do cello sai com muito mais facilidade. Não estou dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas assim, a princípio, esse movimento que o cello faz, ele é muito mais natural do que o movimento que a gente tem que fazer aqui em cima. Então já por isso,
eu já acho diferente. E também, por ser um instrumento maior, você vibra, qualquer movimento que você fizer, ele lento, por exemplo, já dá um resultado incrível no instrumento. No violino e na viola, não, você precisa ter um movimento intenso, um pouquinho mais intenso, e de novo não é tão natural assim. E nunca se usou tanto vibrato como atualmente. Inclusive, deixa eu até dizer assim, lá no período barroco, eu estou dizendo barroco, é Bach, talvez Vivaldi, não se usava vibrato de jeito nenhum. De jeito nenhum. E você ouve algumas músicas do passado, inclusive hoje existem grupos que até defendem essa ideia de não usar vibrato para nada. Quando se toca música barroca, você não perde nada de brilho, de execução. O som do violino não depende do vibrato. E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Tá? Isso é um dos processos que você precisa enviar para a sua mente. Por isso que o título da primeira dica é o vibrato começa aqui na mente, porque você precisa entender o porquê das coisas, não o que. Né? Eu sempre tenho dito isso, e nas minhas aulas eu digo muito isso para os meus alunos. Você tem que entender o porquê, não o que fazer. Então, o porquê que eu estou fazendo isso, o porquê que eu tenho que fazer ou vibrato no violino ou na viola. Então, existe um processo de mentalização antes da execução do que você precisa fazer, que som você precisa tirar, o porquê que eu vou vibrar neste instante, o porquê que eu tenho que fazer um vibrato mais intenso ou um vibrato menor. É isso aí, vibrato não é de um tipo só. Existem vários tipos de vibrato para diferentes tipos de humor, por exemplo, ou de peça, ou de período. Então, para determinadas peças você vai usar um tipo de vibrato, para outras peças você vai usar outro tipo de vibrato. Então, o vibrato, primeira coisa, ele não é improvisado, como muitos alunos da CCB acham que é. Muitos. É só balançar a mão. Não é. Não é. Então, de novo, por isso que começa aqui. Você precisa entender que o vibrato não é um improviso. O vibrato também não é a peça mais importante do seu som. O que você precisa aprender antes, né, é saber, primeiro, você precisa ter um som bonito, sem vibrar. Você precisa tirar um som bonito, você precisa fazer ressoar, você precisa fazer a corda vibrar, você precisa tocar afinado. Você precisa ter uma boa relação de velocidade, ponto de contato, velocidade, peso, para depois o vibrato vir e ser só a cereja do bolo. Por isso que a mentalização é bom. Por quê? Porque você precisa dizer ao cérebro, o vibrato é apenas a cereja do bolo. Aí sim, que tipo de cereja eu vou querer no meu bolo? Um pouquinho mais intenso? Pulso? Braço? Dedo? Enfim, aí sim, tem vários tipos de cerejas, mas o bolo já está pronto. Então, só para encerrar e resumir essa primeira dica, o vibrato precisa ser consciente aqui, como a dica diz, aqui, e não improvisado, ok? Então, o vibrato ele acaba sendo diferente para vários tipos de situações diferentes, e você precisa entender aqui, passar essa informação, e você precisa passar essa informação para o seu cérebro, e o seu cérebro precisa entender isso para que ele passe a informação para os seus dedos, e você comece a praticar a questão do vibrato a partir do cérebro. E a segunda dica é algo que eu falo sempre, e na parte do vibrato não muda. Relaxamento, relaxar. Gravidade para baixo. Como eu sempre digo, usa a gravidade ao seu favor, não contra. Você não seja um anti-gravidade, você seja a favor da gravidade. Então relaxa. Isso aqui é tenso, isso aqui é relaxado. Faça isso, ó. Tenso e de repente relaxa. Essa sensação de relaxamento é como você tem que tocar o seu instrumento. Primeiro, agora, no vibrato, não pratiquem o vibrato na primeira posição. A primeira posição não é mais confortável. A gente costuma usar a terceira posição. E quando eu digo terceira posição, talvez até quarta posição, porque a sua mão... não liguem não que eu estou com marcações aqui na minha viola, porque eu estou gravando o curso e você vai acabar vendo a minha viola marcada aí. Então, já que está marcado, vou aproveitar aqui. Terceira posição seria mais ou menos aqui. Eu acho que eu subiria um pouquinho a coisa mais, quase uma quarta posição, tá? Mas de forma que você apoie o seu pulso aqui. Tá? Você apoiando o seu pulso aqui, lembra agora, você precisa estar com a sua mão relaxada. Vamos descobrir se você está com a sua mão relaxada? Olha só,
Vamos voltar para a primeira posição. Vamos encostar os dedos na corda. Tá? Vamos encostar os dedos na corda. E vamos fazer esse movimento aqui, ó. Estica os dedos em todo o braço, até onde for. Não force. E volta. Com os dedos redondos. Não precisa estar no lugar, tá? Pode ver que não está no lugar. Então vamos de novo? Esticou. E voltou. Ó, então você acaba, primeiro, não esmagando o braço da viola, que é o primeiro ponto do vibrato. Se a sua mão estiver esmagando, você não vai conseguir vibrar direito. Então a sua mão precisa estar totalmente relaxada. E olha só que interessante. Eu digo relaxada mesmo, tá? Quando você segura, quando você traz o braço aqui para frente, você está balanceando, equilibrando a sua mão em cima do seu braço aqui. Então isso aqui tem que estar completamente relaxado. Então, a ponto de que se eu empurrar, ela cai para lá, e se eu empurrar para cá, ela cai para cá. Só que nós precisamos equilibrar aqui. Como equilibrar alguma coisa num negócio fino? Você tentar equilibrar uma bola, é igual aqueles circenses, né, que acabam equilibrando algo. Enfim, tem vários outros exemplos, mas agora me veio na cabeça aqueles circenses, os circenses que costumam equilibrar uma bola numa madeira, por exemplo, e fica ali. O seu pulso tem que estar equilibrado de forma relaxada aqui na sua mão esquerda. Então você tem que sentir isso. Nunca assim, por isso que a gente chama isso aqui de bandeja, não pode, e nunca assim também. Embora relaxado, você não pode. Quando a gente põe isso aqui, ó, é esse tipo de postura que não pode. E nem a bandeja, que a gente chama de bandeja isso aqui. Então é relaxado, é equilíbrio na mão, certo? E aí você ter essa liberdade de andar no espelho e no braço do violino também. Seu polegar, ó, sobe também, ó, junto com os dedos, tá bom? Quando ele chegar aqui, você estica os dedos e volta. Então, a primeira coisa é relaxar sua mão esquerda. Não tem jeito de vibrar se a sua mão esquerda estiver tensa. E aí vamos fazer também na terceira posição, onde eu falei, encosta um pouco o seu pulso aqui, certo? Põe os seus dedos na corda e só fica aqui, ó, esticando o braço, ó. Primeira coisa. Ok? Vai esticando, ó. Você precisa realmente estar com a sua mão relaxada. Agora, vamos fazer um pouquinho mais curto, ó. Não, eu não estou preocupado com os seus dedos na corda, tá? Eu quero que você sinta os seus dedos como se estivesse fazendo harmônico, se você já sabe fazer harmônico, mas com os dedos redondinhos. O harmônico a gente acaba esticando os dedos, né? Para fazer o harmônico. Alguns. Mas eu queria que os seus dedos ficassem bem, ó, e não saísse do lugar. O seu polegar agora não sai do lugar como no outro exercício, tá vendo? Ó, vamos relaxar os dedos também. E é isso. A forma de como você vai relaxar a mão esquerda vai influenciar no seu vibrato. Então, segunda dica, relaxe a sua mão esquerda, o seu pulso esquerdo, os seus dedos esquerdos, seu braço esquerdo. Relaxa, senão o seu vibrato não vai sair não. Então, a terceira dica, quais são os movimentos que você vai fazer? É uma dica também, que aí é uma dica geral. Eu vou tentar ser um pouquinho mais didático, porque você vai encontrar essa informação em qualquer lugar, em qualquer vídeo de YouTube de bons professores, né? De bons professores. Bom, como muitos dizem por aí, existem vários tipos de vibrato. Agora sim, é o meu toque pessoal. Eu acho muita informação. Vibrato de dedo, vibrato de pulso, vibrato de braço, enfim. Vários tipos e tem gente que inventa, eu falo inventa, cria, no bom sentido, na questão didática também, outros tipos, outros nomes. Mas eu tenho comigo, e eu quero te dar esta dica, é o seguinte, não pensa muito sobre isso. Por quê? Porque você vai descobrir o seu jeito de vibrar. Claro, de novo, eu sempre digo isso. Existe a base, mas o seu corpo, ele é diferente. O seu corpo é único, ninguém tem o mesmo corpo que você tem, não adianta. Então o seu vibrato também vai ser único. Então, por isso que eu não gosto de dizer, vibrato de pulso, vibrato de dedo, vibrato de braço. Porque, infelizmente, agora para você isso não importa muito. Você vai ter que descobrir. Então, quando você quiser um vibrato um pouquinho mais intenso, se você estiver com a mão relaxada e tudo, você vai ficar testando em casa e você vai descobrir. Se você precisa usar um pouquinho mais de braço, se você vai usar um pouquinho mais de pulso, se você vai usar um pouquinho de dedo. Tá? Então, realmente, existe vibrato sim de dedo. Tá vendo? Como é que você vai ver isso aqui agora? Só de dedo.
que acaba usando um pouquinho de pulso, mas eu uso muito mais dedo do que outra coisa. Existe sim o vibrato de pulso, na terceira posição é muito mais fácil de ver. Ó. Também acaba usando um pouquinho de dedo, mas você só usa a questão do pulso. E existe sim o vibrato de braço, existe até mais um, que eu agora não estou tentando me lembrar, mas que ele é tão irrelevante para mim que eu não tenho na minha mente isso aqui. Pronto. Então existe sim, mas você vai descobrir qual é a melhor forma de vibrar. Eu vou deixar agora para você alguns vídeos, talvez 5, do mesmo trecho do concerto para violino de Sibelius, tocados por 5 pessoas diferentes. E é um trecho que o vibrato, se exige muito do vibrato. Só vejam, reparem como cada um vibra diferente. E comentem aqui embaixo qual o vibrato que você gostou mais, talvez, qual é o vibrato que você se encaixa mais. Mas eu quero que você tenha um olhar crítico agora, de ver, ok, esse aqui está usando mais dedo, esse aqui está usando mais pulso, esse está usando mais braço, enfim, esse mistura os 3, ou os 4, os 10, enfim, tipos de vibrato que você aprendeu. Mas eu quero que você entenda que é o mesmo trecho de música, é o mesmo trecho, só que a intenção musical de cada um é diferente, e cada um tem um corpo diferente. Você vai ver que cada um segura a viola diferente, segura o arco diferente, mas preste atenção no vibrato. É o mesmo trecho. Gente, é o mesmo trecho do início do concerto de Sibelius. E aí, me digam as suas conclusões aqui embaixo. Comentem. Vamos agitar esse vídeo, por favor, que é muito importante. Comentem aqui o que você achou dos vibratos desses 5 fenômenos aí do violino.